E aí vamos bater palma junto aqui, né? É isso? 1, 2, 3 e... Assíncrono. Oh, perfeito. Boa. Então, bora. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast, que na verdade é mais um papo meu e do Rafa aqui sobre os temas que sustentam a base colaborativa e tudo que a gente faz. E hoje o tema é impacto. A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acredita sobre impacto, como que a gente pensa esse mundo do impacto, e tanto nos nossos projetos quanto nos nossos cursos. Acho que a gente vai refletir aqui um pouco do que a gente acredita que é esse impacto que a gente quer gerar no mundo. Então, para isso, ninguém melhor do que o nosso presidente, grande presidente, Rafael Maretti, para começar falando o que ele pensa sobre impacto. Rafa. Bom dia, Si. Enfim, grande presidente, né? Você sabia que eu ia falar alguma coisa disso. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que esse é um dos assuntos que mais nos tiram do lugar, assim, e mais faz a gente ter que, pelo menos para mim, claro, não posso falar para todo mundo, mas que é uma constante investigação. Porque o que significa realmente transformar o mundo, né? Como que a gente entende isso no curto, médio, longo prazo, ou através de quais critérios? Então, tem vários elementos que, para mim, tem muito a ver com o processo da base mesmo, do começo de fazer o que era o comum, de olhar e ver, bom, o que eu acho que faz bem para o mundo, o que me faz sentir bem, o que todo mundo está fazendo. Então, depois a gente vai contar, acho que, algumas histórias também, mas depois a gente começar a entender um pouco mais como tem todo um campo de pesquisa sobre isso, desde pessoas ganhando Nobel até, enfim, um ecossistema inteiro no país que vai de negócios sociais a ESG. Então, claro que a gente não vai conseguir abordar tudo, mas a gente vai tentar trazer um pouco do nosso olhar da experiência da base, do que a gente já viveu aqui. E talvez o que eu possa trazer para começar uma história é de que, no começo da base, a gente queria fazer o bem, né? Até essa palavra, fazer o bem, eu acho que ela já traz muita coisa que eu acho que, enfim, na CNV e outros lugares aí a gente pode tentar entender melhor. Mas era simples, era, vamos fazer uma festinha de Dia das Crianças, vamos fazer algum evento aí recreativo, e aí você começa a repensar vários elementos. Será que isso daqui realmente está transformando? Será que isso daqui está mudando a vida das pessoas para melhor? Será que faz sentido a gente dar refrigerante numa festinha dessa? Será que faz sentido a gente dar os presentes? Enfim, tanta coisa que eu acho que, no fundo, talvez para a gente já engatar essa história, é saber, vocês não vão encontrar grandes respostas aqui, porque quem disser que sabe exatamente o que é que impacta o mundo e como fazer isso, eu acho que tá equivocado, porque realmente é uma coisa recente de entender isso mais a fundo. Mas a gente tem algumas experiências, né, Si? Não sei se como você quer trazer um pouco desse assunto para cá. Eu queria puxar um pouco das suas reflexões, trazendo algumas minhas, assim. Eu acho que quando a gente pega a palavra impacto, né, a primeira coisa é que não tem uma conotação positiva ou negativa. Então, o impacto em si, ele pode ser várias formas de impacto, né? É um jeito de você movimentar alguma coisa ou alguém, né? Você gerar um impacto. Então, eu fico sempre refletindo sobre esse lugar da gente falar de fazer o bem, né? E o que é esse bem? E no fim do dia, será que a gente está fazendo mesmo o bem? Então, eu acho que o principal para mim, relacionado a impacto, é que a gente não pode deixar de criticar a nossa própria lógica, assim, sabe? Eu acho que precisa ter uma reflexão constante de isso aqui é para mim, isso aqui está realmente transformando? Qual que é a verdade real e profunda que está por trás do que eu estou fazendo, sabe? Então, eu acho que... Porque senão a gente fica muito nessa coisa do superficial, né? De, eu entreguei lá 300 cestas básicas, isso é ótimo.
beleza, vamos um pouquinho mais a fundo nisso, né? Vamos entender qual que é a verdade por trás de tudo isso. Vamos entender o que que a gente está sustentando no fim do dia, vamos entender para onde vai esse alimento, de onde veio esse alimento, né? Então, eu acho que precisa ter para mim, o principal do impacto é você não ficar confortável com o impacto que você gera, assim. Ah, não, o meu impacto é esse. Ah, então beleza, vou fazer isso para o resto da vida, a gente encontrou a nossa forma de impactar. Eu acho que tem muito a ver com estar estudando e refletindo sempre sobre o que que é isso que você está fazendo. E tem a ver com a sua vida também, né? Não, eventualmente você não está aí numa ONG, não está trabalhando num projeto social, mas as suas ações geram impacto, né? Então, como que a gente pensa também no impacto no nível mais amplo do que você está fazendo, o que você faz quando você acorda, né? Que tipo de impacto você quer gerar? Que tem o impacto destrutivo também, né? E tem o impacto generativo. E é uma escolha constante, diária e a cada segundo, né? Então, eu vim um pouco para esse lado, Rafa, de pensar o Sim. impacto num sentido mais amplo, né? Não só o impacto generativo, mas pensar que impacto é tudo, mas também essa ideia de que a gente não pode se confortar, né, com as coisas que a gente está fazendo, assim. Eu acho que essa crítica constante é o que faz a gente movimentar o impacto para um lugar diferente do que a gente vê, né? Diferente desse lugar mais superficial. Concordo O que que você acha? 100%. Não, concordo 100%. E eu acho que, inclusive, tem um erro que é de quando, né, que acontece sempre, vai, que é de você achar que, mas a outra pessoa não está fazendo o impacto do melhor jeito possível, então, e aí julga isso. Eu, inclusive, né, se você for ver os próprios projetos da base, eles têm um faseamento. O que significa um faseamento? Não significa que um projeto que está começando e que está explorando ou que está fazendo algumas coisas esteja errado, né? Ele está numa fase, mas a ideia é justamente que ele possa ir para uma outra fase. Então, eu vejo às vezes que rola uma rixa entre a galera que, não, vocês só fazem coisas assistenciais ou vocês só fazem coisas... O que que é, né? O que que ele precisa comer hoje ou ele precisa estudar? E um dos dois está errado, né? Então, e no fundo, eu acho que isso que você está trazendo é de que, não, se você está disposto a trazer para sua consciência o quanto que você influencia o mundo e tentar fazer isso de forma positiva, ponto um, já começou, legal, ótimo, faz do jeito que você acha, pode ser de qualquer jeito, todos eles são bons. O que não pode é que você ficar parado nisso daí e não realmente, eventualmente, medir para ver se deu certo, ou entender se dá para fazer um pouco melhor, ou depois fazer para um pouco mais de gente, porque aí você fica estagnado e você não está evoluindo. Então, a gente não está aqui para dizer que a pessoa que fez tal ação está errada. Longe disso. Inclusive, várias delas são super essenciais. Mas a pergunta é um pouco, bom, e aí? Você está disposto a também, além disso, questionar um pouco mais? E eu estava pensando aqui numa analogia que eu gosto muito, que é do próprio ser humano. Então, vamos fingir, vai, que as três coisas primordiais do ser humano são respirar, beber água e comer, né? E aí, respirar você precisa a cada 3 minutos, beber água a cada 3 dias e comer a cada 30 dias. Agora você vai falar assim, qual deles é o mais importante? Não tem essa resposta. Todos são importantes, né? Não dá para falar, não, mas comer é muito mais importante do que respirar, ou senão, né? E o raciocínio é como que a gente consegue se distribuir para que a gente consiga pensar nessas três coisas, porque se você só quer comer, se você só quer respirar, nesse caso, eventualmente, daqui a 30 dias você vai morrer de fome. Então, curto, médio e longo prazo, é só uma analogia para trazer esse olhar, né? E como que a gente consegue se distribuir para atuar nesses diversos campos, mas que a gente não fique preso só no emergencial, só no respirar. Porque senão o que acontece? Se você só respira, daqui a pouco você está passando sede, daqui a pouco você está morrendo de fome. Então, claro, isso aí a gente pode pensar em vários, na pandemia, né? Um monte de gente passando fome. Não é Eu tenho importante. Fala. vou puxar aqui, você trouxe um exemplo, eu quero compartilhar também. Eu gosto de pensar no impacto num lugar de que você está sempre aberto a desconstruir a sua ideia de que você estava produzindo um impacto X e que eventualmente ele não era aquilo que você imaginava. Então, enfim, vou dar alguns exemplos.
Um deles tem a ver com, uma vez saiu uma reportagem que uma pessoa falou que a rua estava muito atrativa e que por isso, né, e que as ONGs tornavam as ruas muito atrativas. Então as pessoas, elas acabavam indo para a rua. E aí eu falo isso num lugar de propriedade, por já estar num projeto que atua com população de rua há muitos anos. E eu parei e falei assim, eu quero poder sentar na mesa com pessoas que estão dispostas a parar e perguntar, e se a gente estiver tornando a rua atrativa? E se for isso mesmo? E se o fato de eu dar comida todo dia, não sei o quê, e se realmente eu estiver fazendo isso? Vamos além, né? Vamos estar disposto a conversar sobre isso. Independente do caminho que a gente for chegar, se eu não tiver abertura suficiente para parar e falar, bom, e se for isso, eu não consigo, né, evoluir dentro do meu próprio trabalho. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é, né, quando eu opto por ser vegetariana ou por trocar os produtos que eu uso para produtos veganos e várias coisas que você sabe que eu tenho esses hábitos todos, né? Eu estou sempre estudando sobre isso. Vira e mexe, vem uma linha, né? E fala assim, pô, será que adianta você parar de comer carne? A gente tem que ir atrás das indústrias que estão produzindo e explorando isso, né? Individualmente. E aí, se eu não estiver disposta a parar e tentar olhar para isso também, né? Do tipo, tá, mas e se for isso? Eu acho que a gente não consegue sair do lugar, né? E dessa posição muito dogmática de que eu descobri qual que é a fórmula de fazer o bem, e, portanto, nenhum outro caminho é possível. Eu acho que muitas vezes a gente não consegue entrar nesse tipo de discussão, por exemplo, da rua. Eu não encontrei ninguém para conversar comigo sobre isso. Então, se você que está ouvindo esse podcast quiser conversar sobre isso, eu estou aqui. Mas a questão é, se eu não tiver pessoas dispostas a sentarem comigo para discutir, e se eu estiver tornando a rua um atrativo mesmo, pô, eu nem quero, sabe, eu perco o tesão de atuar por essa causa. Porque eu olho para o lado e eu falo assim, pô, todas as pessoas que estão atuando nessa causa não estão dispostas a pensar o quanto a gente também pode estar gerando um efeito reverso. Então, eu acho que não quer dizer que a gente precisa mudar todas as coisas, não quer dizer que a gente precisa toda hora acreditar em tudo que nos dizem, mas se a gente não está aberto para rediscutir o tema impacto, a gente fica sempre nessa lógica que, para mim, é muito superficial de acreditar que qualquer ato caridoso ou bondoso gera impacto generativo, né? Gera Exatamente. impacto sempre vai gerar, porque ele interfere na vida de alguém e isso é o conceito de impacto. Agora, gerar efeito generativo não é qualquer ato de ajuda, não é qualquer comida que você entrega na rua, não é qualquer palavra bonita que você fala para alguém, sabe? A gente Total. precisa repensar qual é o tipo de impacto que a gente quer, assim. Acho que, para mim, é sempre isso que fica na minha cabeça aqui. Super. E aí, para mim, né, eu acho que tem uma mescla aí, que é um equilíbrio entre o subjetivo e o objetivo. Então, além de a gente ficar fazendo essa coisa da experimentação, do tipo, né, se autoavaliar, cara, primeiro, nós não somos os únicos que estão fazendo isso, tem muita gente muito inteligente no mundo inteiro tentando descobrir essas coisas. Então, né, tem várias referências, tem vários estudos das melhores faculdades do mundo, de um monte de coisa que você pode trazer para esse olhar objetivo. Então, o altruísmo eficaz, por exemplo, é um movimento que olha muito para esse negócio do quanto que o meu $1 pode gerar o máximo de impacto. Mas também não pode achar que só esse olhar mental, racional é o suficiente. Por quê? Porque se não tiver a capacidade da pessoa que estiver fazendo se engajar com aquilo, se envolver com aquilo, realmente querer fazer mais daquilo, priorizar aquilo versus outras coisas que ela poderia estar fazendo, que é esse olhar subjetivo com relação àquilo que está acontecendo, também não funciona. Então, tem gente que é muito de um lado, eu já fui mais desse lado aqui do altruísmo eficaz, tipo assim, não, cara, não vou fazer nada que não seja... E tem gente que é muito do outro lado, tipo assim, não, se tiver coração, é só isso que importa. E eu acho que tem um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Então, E um equilíbrio também entre escutar o que as pessoas entendem que é necessário para elas evoluírem, né? Então, acho que é um processo de escuta muito profundo, assim. E a gente mesmo fala, né, da nossa diferença entre ajuda e transformação. Então, eu acho que tem muito a ver com a gente estar sempre pensando, assim, qual que é o que que a gente quer gerar na borda, mas o que que a gente quer gerar no meio, na comunidade, né? Então, assim, eu gosto muito da fala do Peter Senge, do Otto Scharmer,
que eles trazem muito essa coisa da percepção sistêmica, da mudança sistêmica, né? E eu gosto muito quando eu ouço eles falarem que a gente só muda um sistema se a gente faz o sistema se perceber, e o sistema só se percebe no sentir. Então, no fim do dia, impacto mesmo que a gente precisa, que a gente quer gerar, tem a ver com o sentir, com essa revolução do sentir também, né? Vai além da cesta básica. Com o que essa cesta básica, como que essa cesta básica chega lá? Será que eu consigo, por meio dessa cesta básica, trazer o sentir para mudar a consciência? E com a consciência alterada, a gente altera o sistema, né? Eles falam muito que a gente precisa mudar a consciência, é o único jeito de realmente transformar num nível mais escalável global, é mudando a consciência das pessoas. Para você mudar a consciência, não é com um bom dia que você vai mudar, né? Tanto das pessoas que ajudam, quanto das pessoas que são ajudadas. Essa consciência, ela precisa ser alterada. Não só de quem ajuda, sair do papel de achar que sempre é a pessoa que fornece e que vai fornecer, mas também existe a consciência do que é ajudado, que fica sempre nesse lugar de eu sempre vou pedir porque eu estou no lugar de ser ajudado. Então, como que a gente inverte, né? Como que, não só inverte, mas como a gente transforma essa consciência, eu acho que tem a ver com ativar o sentir, né? E você sabe bem disso também. Não, essa palavra aí, transformar, é muito legal porque ela é diferente do mudar, né? Ela não é só uma mudança incremental, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente fala de mudar o mundo com passos incrementais, e tem tudo a ver, né? Mas eu acho que, em termos de consciência, tem também uma necessidade da gente se transformar meio que modelo mental mesmo, no sentido de, né, por que a gente está aqui, o que é que realmente importa, essas perguntas aí, que são o que vão ser necessárias para a gente realmente tomar as grandes decisões, elas têm a ver com a transformação, e a transformação tem a ver com as pessoas também que estão no lugar de poder, também tem a ver com as pessoas que estão nas duas bordas, elas têm que ter a capacidade de olhar para o mundo de um olhar mais eco, né? E aí, como faz isso, que é um pouco do que a gente tenta trazer para a base, são gerar experiências de conexão profunda que talvez façam as pessoas terem um olhar diferente para o mundo, uma nova lente para o mundo, né? Antes você achava que bandido bom é bandido morto, talvez com uma experiência que você tenha, você eventualmente muda o raciocínio por trás de tudo, e isso já começa a entender, muda todo o lógico. Então, putz, se não é isso, se esse cara pode ter sido igual a mim, bom, então calma lá. Então significa que, na verdade, tem muitas outras possibilidades de coisas que podem ser criadas. Então, eu acho que eu gosto muito de pensar também quando as pessoas falam assim, vamos melhorar o mundo. Para mim, a palavra melhorar, né, ela precisa estar, ela é comparativa, porque ela é versus alguma coisa, porque, tipo, ela é eu não sei nem como seria na gramática, qual que é o nome desse tipo de palavra, mas ele é, sei lá, uma coisa que tem a ver com outra coisa, ele não existe sozinho, melhorar ele tem que estar comparativo a algo. E é comparativo ao quê? Bom, eu acho que é aí que você começa a ter que entender, bom, ele é comparativo a talvez a média. Então, qual que é a minha média? Eu tenho que estar fazendo um pouco a mais do que essas pessoas estão fazendo. Então, bom, se eu sou o dono de uma puta empresa gigante e aí um dia eu resolvi doar R$ 10 para uma pessoa na rua, eu estou melhorando o mundo? Bom, não sei, cara. Eu acho que talvez compara. Talvez você não esteja, talvez você esteja mantendo o mundo no lugar onde ele está, ou às vezes até piorando ele, se você não está fazendo a mais. Então, tem um lugar também do benchmark, de você ver, e aí esses ESGs, essas métricas, esses lugares, eles na verdade ajudam a gente a entender, né, quais são as boas práticas e como que eu estou com relação a elas. Então, eu acho que esse é um movimento importante, né, mais analítico, mais do raciocínio, de saber, bom, o quanto que eu deveria estar gastando de energia, ou quanto que eu deveria ter de mulheres na minha diretoria, né, versus outros lugares que estão já fazendo um pouco mais do que faziam antes. Mas, de novo, se esse lugar vira um lugar estéril da contabilidade, né, em que as pessoas realmente não importam com isso, e no fundo elas só estão fazendo isso porque elas querem ganhar mais dinheiro, elas não mudaram o modelo mental.
Então, e aí, se não mudou o modelo mental, não transforma. Porque se o fim mesmo é eu só quero ficar cada vez mais rico, né? Ou eu quero mais, ou eu, né? Não importa a métrica que você coloca, a pessoa vai arranjar um jeito de ou, né, inverter ela, ou então esse trabalho de consciência mesmo, da pessoa realmente perceber, se olhar no espelho e falar assim, nossa, que tipo de pessoa que eu quero ser? É, tem a ver um pouco com transformação. E do outro lado também, como que eu consigo ajudar as pessoas que estão nas bordas dos sistemas, né? Não só enfim, conseguirem comer um pouco melhor, mas a se libertarem, a descobrir o seu maior potencial, a conseguir, a sonharem, a criar as suas próprias estratégias, a terem o poder de eventualmente conseguirem fazer várias das coisas sem depender né, das outras pessoas. Enfim. E tem uma coisa que eu pensei aqui também, Rafa, que é assim, muitas vezes quando a gente fala a palavra impacto, ela fica muito restrita ao terceiro setor, né? Todas as pessoas pensam muito, projeto social é impacto. E eu acho que parte do impacto, do nosso impacto, também tem a ver com fazer as pessoas se perceberem agentes de transformação e, portanto, agentes impactadores, né? Então, acho que quando a gente define a base como uma comunidade de agentes de transformação, isso significa que não é só um lugar para agentes de transformação, mas é um lugar que faz com que pessoas que entrem lá achando que, eu trabalho num banco e eu não faço parte de nada, portanto eu quero fazer, quando elas chegam na base, elas se percebem agentes de transformação, né? E elas percebem que isso não tem só a ver com o projeto social, tem também a ver, mas tem a ver com quem ela vai ser lá no banco quando ela voltar no dia seguinte, né? Como ela vai interagir com as pessoas que estão ao redor. Então, acho que é importante também a gente trazer esse sentido menos restrito do impacto, de que todas as pessoas são agentes impactadores, né? E que todas as pessoas podem escolher o tipo de impacto que eles querem gerar. Então, não é quando eu não estou num projeto social, quando eu estou num restaurante, que eu deixo de ser assim, de que gera impacto, e passo a ser assim, de ser humano normal. Não, eu continuo sendo uma pessoa que gera impacto. E a forma como eu vou interagir no restaurante com as pessoas que estão me atendendo, com as pessoas que estão sentadas na mesa comigo, também é uma forma de gerar impacto, né? Então, acho que é mais para trazer um pouco dessa responsabilidade, né? E dessa percepção do sistema, de que a gente está o tempo todo impactando o sistema, com cada micro decisão, com cada micro momento, a gente impacta o sistema, né? Então, eu, num final de semana andando de bicicleta aqui no Rio de Janeiro, quando eu presencio uma cena que eu discordo, se eu não interfiro nessa cena, eu deixo de produzir um impacto que eu poderia ter produzido, né? Então, enfim, eu não quero me alongar aqui nos Não, fatos. mas tem a ver eu acho que a base é uma comunidade de agentes de transformação que qualifica as pessoas para serem agentes de transformação, inclusive nós mesmos, que estamos aqui full time e há, sei lá, 10, 6, quantos anos, né? Tipo, nós, mas as pessoas que aparecem lá, no sentido de também perceberem que, às vezes, fazer um tantinho aqui não é o suficiente para a gente chegar onde a gente quer chegar, ou quais são os lugares acupunturais em que a gente poderia estar atuando, que são mais estratégicos, né? Ou como que eu descubro algumas das coisas que não funcionam, mas que hoje em dia a gente já sabe que tem outras que funcionam um pouco melhor. Então, tem vários jeitos da gente qualificar essa atuação. Eu acho que essa é um pouco das buscas da base, e é por isso que é um lugar reflexivo, que nem você falou, de estar aberto a trazer visões diferentes no Base Papo, que é uma coisa muito legal, né? Do tipo, cara, a gente não vai só escutar um lado, porque esse um lado, quando ele fica preso dentro de si mesmo, ele perde a capacidade de enxergar alguns buracos, algumas frestas que podem fazer aquilo lá ser muito melhor. Então, vamos trazer um cara do Greenpeace e vamos trazer um cara do agro, né? Porque, assim, no fundo, aí onde eu acho que a gente volta lá no começo e tem a ver com essa coisa do bem e do mal, né? No fundo, se a gente acredita que não tem pessoas do bem e do mal, e elas estão só, na verdade, dentro de estratégias que elas têm ou de contextos que ela tem, a gente pode olhar para o cara do agro e olhar para o cara do Greenpeace e perceber que eles também estão querendo chegar num mundo melhor. Mas onde estão as falhas de percepção deles? De achar que talvez aqui esteja um pouco melhor aqui ou um pouco melhor ali. Esse é o lugar da gente descobrir coisas inovadoras, né? Que é dos eixos da base também. Porque fazer É, tudo
Fala, fala. E é legal, não, e o que você está falando, o legal é que, assim, né, a comunicação não violenta, ela fala muito que todos os seres, eles querem viver em paz, né? Então, a gente quer, no fundo, a nossa busca constante é por paz. As nossas estratégias, elas são muito diferentes, né? A forma como eu busco paz, a forma como a pessoa que está passando fome busca paz e por aí vai. Então, eu acho que essa percepção de que todo mundo, no fundo, está querendo paz, ou seja, está querendo um mundo melhor para si e até para as pessoas que amam, né? Como a gente... E é difícil, porque aí quando você chega num nível, né, que você vê grandes movimentos nazistas, fascistas e tudo mais, você fica se perguntando, mas como essas pessoas querem paz? Mas sim, existe um conceito de paz aí por trás desse, né, independente da gente aqui ser absolutamente contrário a qualquer coisa que interfere na vida de outra pessoa, é uma tentativa frustrada de buscar paz. É uma tentativa trágica. A comunicação não violenta, ela fala que é uma resposta trágica, né? Então, eu acho que quando a gente volta para esse lugar de entender o que é isso que você está buscando, a gente consegue eventualmente criar novas estratégias, né? Normalmente o conflito está nas estratégias. Quando a gente para e fala assim, cara, vamos parar de falar das estratégias, vamos falar o que você mais quer aqui, o que está por trás disso. Quando você chega nesse lugar, eventualmente você está aberto a criar novas estratégias. Então, por isso que é importante você ter várias visões, né, várias pessoas interagindo. Então, não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que é isso. A gente, no fundo, está falando de um jeito como a gente entende sobre impacto, né? E aí, claro, vocês podem encontrar várias referências aí, negócios sociais, ESG, várias ONGs que estão se transformando, tem um monte de livro, tem prêmio Nobel, tem um monte de coisa que está saindo sobre isso. E uma das coisas que eu queria deixar aqui, que é uma outra provocação que eu sempre penso, é que, assim, às vezes também está todo mundo focado no mesmo desafio, mas tem alguns que estão, né, ninguém olha e eles são maçãs mais baixas também. Eu acho que esse é um conceito que eu sempre gosto de pensar, tipo assim, cara, às vezes pensa sei lá, num negócio cheio de árvore de maçã, né? Às vezes está todo mundo tentando pegar aquela maçã mais alta lá, que está no topo, e é um puta desafio, mas assim, tem várias outras maçãs que estão mais baixas e as pessoas não estão explorando elas. Então, tem a ver com você expandir um pouco o seu campo de olhar também, para que a gente não fique só fazendo as mesmas atividades, até porque se a gente faz as mesmas coisas, a gente tem menos capacidade de aprender. Então, vamos tentar explorar um outro lugar, ou mistura esse com aquele. Então, e aí sempre, óbvio, tendo lá no fundo mesmo a intenção de que aquilo lá é muito mais ajudar, não ajudar, mas atender a necessidade de outras pessoas do que a sua própria. Quando você consegue se alimentar das suas próprias necessidades dentro da sua própria vida, você não fica tentando resolver isso através da vida das outras pessoas. Então, por isso que a base também tem todo um lado de, autoconhecimento, eu preciso me entender, porque senão, às vezes, a gente vai atrás dessas coisas só porque a gente quer acabar com a nossa própria culpa ou porque a gente tem coisas internas para resolver e a gente, no fundo, não está querendo realmente melhorar o mundo. Então, enfim, acho que eu vou fechar com isso. Boa, e eu queria também fechar aqui, na verdade, para mim, a única indicação possível, além do altruísmo eficaz que você já falou, que eu acho que é bem legal, é a teoria U. Assim, acho que, para mim, quando eu penso em impacto, em soluções para as coisas, em pensar se eu estou indo num projeto ou numa decisão da minha vida para um caminho que seja mais evolutivo, eu sempre penso no processo da teoria U. Assim, eu acho que a teoria U ela envolve todos os elementos necessários para você conseguir enxergar uma situação e aí sim você está pronto para criar uma solução que realmente impacte. Então, eu acho que, no fundo, todo mundo acorda bem intencionado para gerar um impacto melhor no mundo, mas muitas vezes se a gente não repensa, não critica, não usa mais ferramentas, a gente acaba reproduzindo o status quo, né, de um impacto que não é evolutivo, não é generativo. Então, primeiro, essas conversas precisam acontecer, a gente precisa estar aberto a ter um papo reto e autêntico o suficiente de falar, puta, eu acordei querendo gerar um bom impacto, mas eu estou dormindo sem gerar esse impacto, então essa é a primeira coisa. Mas também eu acho que tem um outro lugar de estudar a teoria U como metodologia para esse tipo de criação, para esse tipo de movimento. Então, eu acho que isso é essencial, assim. A teoria U, ela é, né, para mim,
é a principal referência, até porque várias referências que eu trouxe aqui do Peter Senge, do Otto Scharmer, são da teoria U. Então, para mim, a principal referência em pensar em impacto, em pensar em soluções que sejam realmente evolutivas, realmente generativas, para mim, eu deixo indicado aqui teoria U. Tem livro, tem podcast, tem na base, tem curso presencial, online, enfim. Então, deixo aqui essa dica, porque eu acho que, para mim, o principal é estudar, né? Para a gente repensar e criticar as coisas que a gente faz. Boa, sim. Eu que sempre fui muito desse olhar mais racional, quase matemático, assim, de como que a gente melhorava o mundo, foi pela teoria U que eu comecei a entender que a gente precisava ter um olhar mais integral mesmo. Esse olhar que tem a ver com, né, expandir consciência, com também incluir o coração, né, nessa história, porque não dá para ser só a cabeça. E especial o que você está trazendo, eu acho que, assim, por mais que a gente ache que a gente é super qualificado, tem vários pontos cegos, né? Tem várias coisas que a gente não tem capacidade de entender sozinho. Então, como que a gente junta várias partes diferentes, vários stakeholders numa mesma história e fala assim, galera, vamos nos olhar, nós somos responsáveis por isso que está acontecendo, então vamos fazer alguma coisa diferente. O que que vai ser isso? Bom, a gente vai ter que descobrir aí através de uma jornada aí que envolve a gente se transformar também. Então é isso. Mais um podcast aí. E a gente se encontra na próxima, né, Sim? Viva! Até o próximo podcast. Obrigada a quem nos ouviu até agora. Espero que a gente tenha levado algum impacto evolutivo para vocês, generativo aí, que tenha gerado algumas reflexões. Rafa, obrigada e até mais. Um beijo.